Bom dia. Hoje a nossa aula é gráfico da função afim, certo? Quando você ouve o gráfico da função afim, é quando você vai fazer um gráfico de uma função que ela é de primeiro grau. Por exemplo, aqui nós temos a função afim y igual a x mais 2. Ela é uma função que a gente diz também que ela é de primeiro grau. Por quê? Porque o x, o expoente dele é 1. A gente tem o x e o termo independente, tá certo? Então essa função é uma função afim, quando você tem uma incógnita e um termo independente, tá certo? Nós temos aqui, ó, y igual x mais 2. E aí, como é que eu vou fazer um gráfico de uma função dessa forma? Eu vou atribuir valores ao x e vou calcular. E esse resultado vou dizer que é o valor do y, porque está dizendo que y é igual, aqui no caso, né? Y é igual a x mais 2. Então, vou dar valores ao x e vou encontrar valores para o y. Tá certo? Olha só, ele já fez para a gente aqui no lado essa situação. E deu valores, olha. E deu valor aqui para o x menos 3, tá certo? Olha, menos 3, aí substituiu. Quanto é que tá? X mais 2, menos 3 mais 2. Sinais diferentes subtrai, 3 menos 2, 1. Sinal do maior módulo, sinal do menos 3, negativo. Depois, bem aqui já colocou, olha, x, y, vai ser o par ordenado que nós vamos utilizar para fazer o gráfico. X, y, tá certo? Depois, ele usou o número menos 2 para o x. Olha, bem aqui não era x? Menos 2 mais 2. 2 menos 2, 0. Então, quando eu disser que x vale menos 2, o y vai ser 0. Está aqui o par ordenado. Lembra? Primeiro, sempre no par ordenado, o valor do x. Depois, o valor do y. Depois, atribuiu menos 1. Olha. Menos 1 mais 2. Sinais diferentes subtrai, 2 menos 1, 1. Sinal do maior módulo, positivo. Então, quando o x for menos 1, o y vai ser 1. O par ordenado menos 1 e 1. 0. E colocou 0 mais 2, 0. 0 e 2. Quando ele disse que era 1, 1 mais 2, 3 sinais iguais, soma e repete sinal. Então, quando o x for 1, y vai ser 3. Quando for 2, 2 mais 2, 4. Quando for 3, 3 mais 2, 5. Aqui está o par ordenado que vamos utilizar para fazer nosso gráfico, tá certo? E aqui já demarcou, olha os pontos aqui, ó. Menos 3 e menos 1. Menos 3 no x e menos 1 no y. Bem aqui o ponto. Depois, menos 2 e 0. Menos 2 para o x e 0 para o y. Então, vai ser em cima do eixo x. Depois, menos 1. Quando a gente utilizou menos 1, deu 1. Então, tá bem aqui, ó. Menos 1 para o x e 1 para o y. Bem aqui, ó, o ponto. Depois, qual foi o ponto? 0 e 2. 0 para o x, então em cima do eixo y. Então, bem, ó, em cima do 2. Depois, 1 e 3, ó, bem aqui, ó. 1 e 3, bem aqui o ponto. Depois, 2 e 4. 2 para o x, tá certo? Bem aqui, ó. E 4 para o y, bem aqui, ó. Depois, 3 para o x, né? Bem aqui, ó. 3 deu 5, ó. Então, é só ligar esses pontos, ó. Ligar esses pontos aqui, ó. Se você pegar uma régua, você vai ver que os pontos estão todos ligados entre si, ó. Aqui, ó. Tá? Olha aí. Todos os pontos vão para a mesma direção, olha. Dá para entender aí? Olha. Se eu passar aqui uma reta, eu vou fazer a reta da função y igual a x mais 2. Tá certo? Aqui, ó. Tá aqui o gráfico. Qual é o gráfico da função y igual a x mais 2? Tá aqui, ó. Esse é o gráfico. Isso aqui, ó. Essa linha bem aqui é o gráfico dela, tá certo? Quando esse x aqui é positivo, a gente diz que ela é uma função crescente. Por quê? Porque sempre que você vai botar valores para o x, ela vai sempre aumentar, olha, para cá, para o valor do y, tá certo? Ela vai ter essa inclinação para esse lado. A gente diz que ela é uma função crescente, olha.
Bem aqui, ó, no lado do nosso livro aí, ó. Para cá eu tenho que ela é uma função crescente. Para cá eu tenho que ela é uma função decrescente, ó. Quando ela faz essa curva para esse lado, ela é decrescente. Quando é para esse lado, ela é crescente. E aí, quando é que ela faz essa curva para esse lado? Quando x é positivo. E aqui, quando é? Quando x é negativo, tá certo? Outra coisa, tá? Aonde é o zero dessa função? O zero da função é onde a função toca o eixo x, por exemplo. Aonde é o zero dessa função? Olha, não está tocando o eixo x bem em cima do menos 2? Então, menos 2 é o zero da função. Como é que eu calculo o zero de uma função? Bem fácil, olha só. Olha, aqui eu tenho uma função f de x, dizendo que 5x mais 10. Então, essa função é crescente. Por que ela é crescente? Porque o x é positivo. Se eu tivesse o sinal negativo na frente do 5, eu dizer que ela era decrescente, entenderam? Com a função crescente, função decrescente. E aí, como é que eu faço para me saber onde é o zero dessa função? É só chamar o f de x, que é o mesmo y, igual a zero. Por quê? Porque onde ela for zero, é onde ela vai tocar o eixo x. Então, eu coloquei aqui, ó, zero para o f de x, que é o y, né? Então, vai ficar 5x mais 10 igual a zero. Então, 5x mais 10 é igual a zero, tá certo? Passei o 10 para o segundo membro, vai ficar 5x menos 10, tá certo? Bem aqui, ó, 5x menos 10. Não está multiplicando 5, vou passar de para outro membro dividindo, olha. Então, vai ficar 10 dividido para 5, 2, sinal diferente, negativo. Então, é aqui o ponto onde ela vai tocar o eixo x nessa função. Então, a gente diz que esse ponto aqui é o zero da função. Olha. Então, onde ela vai tocar aqui nessa função? No caso dessa função que eu estou falando. Bem aqui, ó, menos 2 e 0. Menos 2 no x e 0 no y. Entenderam? Se eu quiser saber aonde ela vai tocar o eixo y, eu faço de outra forma. Eu coloco para o x0. Então, quem é que onde ela vai tocar o eixo y? Não preciso nem fazer a conta. Ela vai tocar o y no termo independente. Ó. Bem aqui, não está o b? No caso aqui, aonde ela tocar o eixo y? Nessa função. No 10. Olha, não está dando 10 aqui? Tá certo? Então, ela vai tocar o y no número 10. Está aqui, ó. Está tocando aqui no lado. 10. Por quê? Porque sempre que você contar o zero, vai dar zero de qualquer jeito. Então, se você quiser saber aonde ela vai tocar o eixo y, é só você olhar para o termo independente. É ele, é no número dele que vai tocar no eixo y, tá certo? E também nós temos a função linear. O que é uma função linear? É quando você tem uma função que você não tem o termo independente. Você só tem, no caso dessa aqui, ó, y igual a x 0,5x. Eu não tenho o termo independente, tá? Eu só tenho as duas incógnitas. Então, a gente diz que é uma função linear, tá certo? Essa função linear, tá? Por exemplo, a função linear, ela vai ser sempre, tá? Vai ser sempre uma grandeza, no caso aí, né? Constante, ela vai ter uma constante de proporcionalidade. Se ela for uma constante de proporcionalidade, basta você fazer o quê? Você dividir o y pelo x, você vai saber qual é essa constante. Por exemplo, aqui, ó, se eu dividir o y pelo x, vai dar 10. Por que vai dar 10? Porque aqui, ó, se você olhar quem é que está na frente do x, não é o 10? Então, essa constante vai bastar você olhar aqui na frente do 10, para você saber qual é a constante de proporcionalidade dessa função. Basta você olhar quem está acompanhando o x. Ele vai ser a constante de proporcionalidade. Isso acontece na função linear, tá, gente? É só na fração linear. Por exemplo, aqui eu tenho y igual a 0,5x. Quem é a constante de proporcionalidade aí? 0,5, tá? Bem aqui, ó, tá na frente do x. Sempre você vai olhar na frente do x
ele vai ser a constante de proporcionalidade. Na fração, não esqueça, na fração linear, tá, gente? Outra coisa, a fração linear sempre vai passar em cima do zero da função, sempre. Ah, olha, essa aqui é uma fração linear, porque ela passa em cima do zero. Ah, essa aqui é uma fração linear, porque ela passa em cima do zero, entenderam? Assim a gente conclui, né, função, gráfico da função afim, tá certo? E também da função linear.